A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, nós estamos hoje gravando o vídeo 127, que serão mais que um vídeo, portanto, 127.1, 127.2, etc. O assunto é sobre o surgimento da Igreja Católica. Poucas pessoas sabem como realmente surgiu essa denominação, esse sistema religioso. E nós temos aqui dados coletados das bibliotecas, muitos dados da própria Igreja Católica. Como surgiu a Igreja Católica? Jesus Cristo fundou a Igreja Cristã no dia do Pentecostes. Essa igreja fundada por Jesus recebeu seu nome, seu maior impulso, aliás, com o batismo do Espírito Santo, isto é, o revestimento do poder capacitador, sem o qual ninguém é filho de Deus. As doutrinas e todos os ensinos de Cristo foram escritos pelos apóstolos de Jesus e testemunhos pessoais da obra e da vida de Jesus até o ano 100, aproximadamente. Em todo lugar, a mesma fé, a mesma comunhão, uma vida de verdadeiro amor cristão. Nada, nem ideia de catolicismo. Em 292 após Cristo, surgiu uma novidade fora dos ensinos bíblicos e dos de Jesus. O primeiro convento, ou mosteiro, no sul do Egito. Amados, então, até o ano 300 aproximadamente, não havia nenhum convento, nenhuma ideia de alguém se enclausurar. Simplesmente havia só o cristianismo, sem divisões. A ordem de Jesus é ir de fazer discípulos, isto é, seguir o exemplo de Jesus, ir de casa em casa, rua por rua, ensinar o Evangelho de Jesus e por onde passar, fazer boas obras. Ajudar, servir, fazendo o bem ao próximo. O mosteiro ou convento contraria esta ordem. As pessoas se recolhiam, se separavam e não queriam mais servir ao próximo, mas sim ser servidos ali dentro. Assim iniciou o que mais tarde viria a ser chamado catolicismo. Vamos entender o seguinte. Hoje nós temos o catolicismo romano, com sede em Roma. E esta primeira separação do cristianismo, uma atitude de viverem em um lugar separado, num mosteiro, foi no sul do Egito. Portanto, nada a ver com isso que hoje se vive dizendo que é a Igreja Católica. O segundo desvio da doutrina de Cristo surgiu no ano 370 após a morte de Jesus. Isso significa que se iniciou o uso de altares como uma inovação. Até lá, as reuniões eram todas feitas em casas, nos lares, e obedecendo ao ide fazer discípulos. Até aí não se construía templos, até aí não se construía salas de culto. Nós precisamos entender que esses usos surgiram aos poucos. Também começaram a usar velas e incenso. O terceiro desvio surgiu no ano 400. Iniciou-se o sinal da cruz, não aprovado pelos cristãos. Então, qualquer pessoa estranha que até o ano 400 ninguém usava altar, nem vela, nada de sinal da cruz.
até 400 anos depois de Cristo. Se fosse uma coisa ensinada por Jesus ou biblicamente fundado, deveria ter havido isso antes. O quarto desvio surgiu em 422 depois de Cristo. Pela primeira vez, alguém foi nomeado como pai da igreja, hoje dito Papa. Naquela época ainda não era chamado Papa. A Bíblia é tão clara: a ninguém chamais de pai, a não ser Deus, o único Pai. Mateus 23, 9. Os cristãos não têm nenhuma outra autoridade, somente o Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã, ela tem autoridades no sentido de cuidar dos grupos que surgem ao redor do mundo, mas não alguém com uma autoridade universal ou que tem autoridade para fazer novas leis, novas regras. Note-se que estes usos e costumes não são cristãos, e por não serem cristãos nem bíblicos, surgiu um grupo de pessoas com a mente cauterizada pelo pecado que aceitou estes erros. Este grupo se separou da Igreja de Cristo e criou a seita, hoje conhecida de católicos. Na época não tinham nem nome. Até esta data seria loucura pensar que um dia surgiria uma falsidade dessas. Lembrem-se, amados, que não havia papas até 422. O 20º desvio surgiu em 1229. Iniciaram a Inquisição. Outros exércitos do Papa, os dominicanos e outros proibiram a leitura da Bíblia. Bastava ter uma cópia ou parte dela em casa e a família era massacrada. Vamos prestar atenção, amados. Nós estamos falando de catolicismo. O catolicismo, portanto, não tinha como regra de fé a Bíblia, porque era proibido usá-la. Aí, em 590, criaram o ensino do purgatório. A Bíblia, porém, ensina que ao homem é dado morrer uma só vez e depois vem o juízo. Nada de purgatório. E para acalmar a consciência, afastando-se cada vez mais de Deus, surgiu então a doutrina do purgatório. A consciência deles estava tão suja, não tinham mais paz. Então inventaram essa ideia que alguém vai para um lugar que denominaram purgatório e ali pagaria os pecados para depois ser salvo. Esta base bíblica não existe. Este é um ensino demoníaco para levar as pessoas todas para a desgraça eterna. O sétimo erro surgiu em 758. As pessoas deviam confessar seus pecados aos padres. A Bíblia ensina que devemos confessar os nossos pecados a Deus em nome de Jesus, e Ele é fiel e justo para perdoar. Só Deus pode perdoar, em nome de Jesus, os nossos pecados, desde que sejamos arrependidos e realmente façamos o que biblicamente é correto, abandonando o pecado. O oitavo erro surgiu em 787, depois de Cristo, iniciando o culto a imagens. Meus amados, hoje a Igreja Católica é cheia de santinhos, pessoas canonizadas, que geram imagens, proibidíssimo por Deus. Porém, até o ano 787, nenhuma imagem era aceita em lugar nenhum do mundo. Portanto, meus amados, vejam bem, catolicismo não era e não é uma igreja, é uma religião criada por homens, contrário a tudo o que Deus ensinou. Nos 10 mandamentos, é bem claro que aquele que faz, vende, compra ou se inclina diante de imagens
é abominação a Deus. Não pode entrar no céu e o castigo cai sobre filhos, netos e bisnetos. No ano de 1803, iniciaram a festa da Assunção de Maria. Amados, por que o cristianismo segue a Bíblia? Porque a Bíblia é a revelação plena de Deus. Até o ano 803, nunca alguém falou em Ascensão de Maria. É uma invenção para enganar o povo e desviá-los da Bíblia, crendo em coisas que não têm fundamento e para a ruína. Em 818, começaram a festejar a primeira vez uma missa. A missa é uma repetição do ato já realizado por Cristo na cruz. Portanto, é abominação, e quem participa da missa nega a obra da cruz que Cristo ali padeceu, derramando o seu sangue, quebrando o seu corpo para salvar a humanidade. Agora, o diabo entra em ação para desviar a atenção de Jesus. Nós não precisamos mais de Jesus. Maria também tem poder. Essa é a ideia, porém não tem biblicamente nenhum apoio. O 10º erro começou em 818, quando festejaram a primeira vez uma missa desde que Jesus ressuscitou. A palavra de Deus é contrária a isso, porque só a Deus dareis culto, nenhum santo, nenhum dia festivo, algum tipo de santinho, nada disso tem base bíblica. Nós não necessitamos, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez Jesus uma vez, oferecendo-se a si mesmo, e repetir este sacrifício na missa é um sacrilégio. Esse é um dos motivos que hoje temos mais de 1.500 padres no Brasil que abandonaram a batina e se converteram a Jesus. Hebreus 7:27 é muito claro sobre isso. Meus amados irmãos, nós não estamos falando mal de alguém, nós estamos ensinando uma verdade que pode livrar muitos dos seguidores de uma seita tão falsa para salvá-los e livrá-los da condenação eterna. Porque os israelitas foram mandados para Canaã para destruir todos os que tivessem outros deuses. E esses santinhos estão sendo colocados no lugar de Deus. Tantas vezes eu ouço reportagens e a pessoa então agradece a santinho tal, que não tem nenhum poder. Eram homens comuns que viveram e jamais aceitariam que o nome deles fosse usado para tal sacrilégio e ofensa a Deus. Amados, uma aberração iniciou em 884, quando pela primeira vez canonizaram alguém a santo. Além de Jesus não existe nenhum santo. Só Jesus é santo. Só Jesus é o caminho para Deus. Nenhuma oração chega a Deus em nome de outra pessoa ou coisa, senão em nome do Filho de Deus Pai, que na realidade é o próprio Deus encarnado, Emmanuel, que veio para pagar nossos pecados e salvar a humanidade da eterna perdição. Você que ama a Jesus, você que ama a Deus, leia a Bíblia, obedeça a Bíblia e não se deixe enganar por essa seita que está enganando o mundo com tantas falsas promessas. Vejam, nós estamos aqui provando que essas coisas que você hoje está vendo não existiram antes de aproximadamente 1.000 anos atrás. 1.000 anos se passaram e aí essas novidades surgiram, levando o povo
ao engano e à perdição. Continuaremos logo na segunda parte com outro vídeo.